Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Fica firme, chegamos em Mateus 25. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo." Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lâmpadas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês." Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora clamando: "Senhor, Senhor, abra-nos a porta." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta." O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos e ao último, 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. "O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5." O senhor disse: "Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração desta quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo." O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: "O senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2." O senhor disse: "Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração desta quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo." Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: "Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele." O Senhor, porém, respondeu: "Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros." Em seguida ordenou: "Tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que tem, lhe será tomado.
Agora lance esse servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Eu estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? As virgens que aguardavam o noivo, os trabalhadores que receberam talentos do Senhor e os que manifestam a misericórdia de Deus. Estas três ministrações de Jesus são importantes demais. Elas nos ensinam sobre a nossa responsabilidade no reino. Todos sabemos que fomos chamados pela graça, e não foi por nossa performance que o Senhor nos atraiu ou chegou até nós, mas o Espírito Santo nos trouxe até Ele. No entanto, estando na casa, precisamos entender que somos incumbidos de uma grande missão, de um grande propósito. Na primeira parábola, as 10 virgens, Jesus, ao falar dos imprudentes, diz: eu não vos conheço. Elas não tinham óleo suficiente. Eu entendo que a nossa primeira responsabilidade é estabelecer um relacionamento real e saudável com o Senhor. Devemos nos conectar a Ele através do Espírito Santo. Ele é nosso óleo que devemos ter em abundância suficiente para guardar o noivo. Na segunda história, vejo que temos a responsabilidade de multiplicar o que recebemos do Senhor. O Senhor não nos deu o reino para enterrarmos na terra. Ele nos deu para multiplicá-lo. Se na parábola das 10 virgens as imprudentes ouviram do Senhor: eu nem vos conheço, na parábola dos talentos o servo mau disse ao Senhor: eu não te conheço.
Olha o que o servo mau disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Realmente não faz o menor sentido, pois o Senhor havia plantado, investido e semeado na vida daquele servo mau. Mas para ele o Senhor era severo e cobrava coisas que não deu. Certamente aquele homem não conhecia o Senhor. Aqueles que conhecem o Senhor produzem não por medo, mas porque receberam tanto de Deus que multiplicam e entenderam a missão: apresentar a misericórdia de Cristo ao mundo. Apresentar sua graça, apresentar seu amor, apresentar sua bondade. Aquele servo mau não conhecia o Senhor. E como fazemos isso? Como podemos cumprir o nosso papel? Como podemos evidenciar que o Senhor nos conhece como as virgens prudentes e que conhecemos a Deus como os servos bons e fiéis? Como podemos manifestar a misericórdia? Olha o que o texto diz. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Você se sente abençoado? Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Eu estava nu e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como o estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que fizeram. Veja, Jesus está falando de pessoas que o conhecem e são conhecidos dele. Aqueles que são como as virgens prudentes, vivem buscando ser conhecidos do Senhor. Aqueles que são como os servos bons e fiéis, vivem buscando conhecer o Senhor. As virgens prudentes e os servos bons e fiéis fazem isso manifestando misericórdia, dando comida ao faminto, dando água ao sedento, repouso ao estrangeiro, vestindo o nu, cuidando dos doentes e visitando os presos. Que tal um desafio para hoje? Que tal manifestarmos a misericórdia que recebemos do Senhor a pelo menos uma pessoa? Se fizermos isso, que o Espírito nos conduza e produza em nós a misericórdia manifestada no Filho. Por isso, dê de comer ao faminto hoje, dê água ao sedento, acolha um estrangeiro, vista alguém que está nu, cuide de alguém doente ou visite alguém na prisão. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.